nesse vídeo não tem nem o que falar, né? Na realidade, vocês já viram o título. E eu tomei uma surra para separar os meus top 10 da vida favoritos hoje, tá? Hoje. Porque se você me perguntar amanhã, eu devo tirar um e colocar outro. Porque deu trabalho de selecionar. Alguns eu tenho certeza, outros eu acho que podem mudar em breve. Ou podem daqui a um tempo não ser tão favoritos assim, ou podem ser mais favoritos ainda. Ah, pega a vinheta aqui e vamos lá. Tá, não tá em ordem. Vou mostrar pra vocês aqui aleatoriamente 10 livros que eu amo e que eu indico aqui pra todo mundo ler, que são os meus favoritos da vida hoje quando eu fiz a lista. Então, vamos lá. Não podia deixar de começar essa lista com um dos meus autores favoritos, queridinhos, amores, não tem nem o que falar da vida toda, que é o Stephen King com o livro Misery. Eu lembro direitinho que eu estava lendo este livro no meu quarto e eu estava, tipo, apavorada com o que estava acontecendo. Isso aqui é um terror humano, não é sobrenatural, né? É um terror psicológico muito, muito sinistro, tá? Se vocês quiserem, assim, ler livros do Stephen King, mas não gostam de livros sobrenaturais, mas querem entender o impacto que esse autor tem na escrita, por favor, comecem com este livro, Misery. Aqui nós vamos conhecer a história de um escritor que se chama Paul Sheldon. Ele acorda, assim, e percebe que ele tá num ambiente estranho e imediatamente ele entende 3 coisas. A primeira, que Annie Wilkes, que estava cuidando dele, tinha uma enorme quantidade de analgésicos. A segunda é que ela era totalmente viciada neles. E a terceira é que ela era uma louca de pedra, né? Paul Sheldon então teve a oportunidade da vida dele de encontrar com a maior fã, né? Ou obcecada, não sei dizer, né? Que é, né, a Annie Wilkes. Ela é simplesmente obcecada por tudo que o autor escreve, apaixonada, alucinada por esse homem. E depois de um acidente de carro, né, ele acaba se vendo aí nas mãos dessa fã, que também é uma enfermeira. Mas será que é uma enfermeira das melhores? Fica aquela dúvida, né? O fato é que a Annie, além de fã, viciada em analgésicos, obcecada por Paul, enfermeira, também tá mantendo ele em cárcere privado. Agora, a Anne quer que o Paul escreva a sua grande obra-prima simplesmente com ele preso em cárcere privado, sentindo dor e por aí vai, né? E a gente vai ver então os métodos que ela usa para isso. Cara, é uma leitura assim intrigante que mexe com todos os sentidos. Eu sou apaixonada nesse livro. Quando me perguntam hoje qual é o melhor livro do King, pra mim até agora é Misery. E olha que eu estou lendo Dança da Morte, já li o Iluminado, que são vários assim super aclamados, mas nenhum deles tirou o lugar de Misery, né? Pode ser que na releitura tirem, mas por enquanto as sensações que Misery me causou são imbatíveis, tá? Então esse aqui é um dos meus favoritos da vida. Leiam. O meu próximo livro favorito, numa vibe completamente diferente, veio da tag Curadoria. E assim, foi uma leitura incrível, que é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Só de vocês ouvirem o nome da autora aí, já dá pra saber que o livro é incrível, né? Aqui a gente vai acompanhar a história de Pécula. É uma criança que todas as noites sonha e pede a Deus para ter um olho azul. Pode parecer um desejo simples, uma coisa boba, mas na realidade a Pécula tem esse desejo porque ela sofre constantemente bullying pela sua cor da pele, pelo seu cabelo, por várias coisas que não se encaixam no padrão imposto pela sociedade. Esse livro se passa aí na década de 1940 nos Estados Unidos, na época que a sociedade era extremamente racista. Não que tenha mudado tanta coisa hoje em dia, mas era um pouco pior, né? E a criança, por não ter nenhum ícone que a encantasse, que se assemelhasse a ela, tinha um sonho da vida de ser igual aí a Shirley Temple. Eu acho que vou deixar uma foto da atriz aqui pra vocês saberem, tá? Ela é loura, branca, de olhos azuis. Então a criança sempre quis se ver como ela, porque esse era o tipo de pessoa que aparecia na televisão, que fazia sucesso naquela época. E até hoje. Então ela vai crescendo aí com esse desejo de não ser diferente do que ela é.
e cada vez que ela cresce, ela tá mais exposta aí a uma sociedade extremamente violenta, né? Por favor, leiam esse livro. Cada palavra dele fica assim na nossa alma, tá? Eu vou ver até se eu releio ele para trazer resenha aqui pro YouTube, porque esse é um livro que precisa ser lido por todo mundo, tá? Tá aqui no meu top 10 favoritos. Por favor, peguem esse top 10 aqui e leiam praticamente tudo. Esse aqui é obrigação, tá? Stephen King é lazer, mas aqui, por favor, é um livro que toda a sociedade devia ler para entender um pouquinho o que uma criança sente quando ela não se vê representada na sociedade. No terceiro livro deste top 10, vai aí um livro que eu sou apaixonada, um clássico da literatura. Eu li em outra edição, numa edição da Zahar, mas eu já passei pra frente no sorteio depois que eu recebi essa edição aqui do Clube de Literatura Clássica, que é o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. O livro vai contar a história de Phileas Fogg, que diz, né, que é possível dar a volta ao mundo em 80 dias, lá na década de 1872, e os amigos, por não acreditarem, acabam desafiando ele a fazer isso. Então vocês já devem imaginar, né? Vocês conhecem o Jules Verne, conhecem os livros que ele escreve, né? Então, a partir do momento que Phileas Fogg põe um pé para fazer essa volta ao mundo em 80 dias, várias aventuras vão acontecer no mundo inteiro, passando por vários lugares, várias encrencas, várias coisas engraçadas. Então, assim, é um livro super gostoso de entretenimento, um clássico da literatura, né? Jules Verne sempre é um clássico, precisa ser lido, então pega essa indicação e eu vou reler nessa edição lindona aqui do Clube de Literatura ainda, porque, cara, eu amo esse livro, eu me diverti horrores lendo isso aqui. Meu próximo livro da vida, não precisa nem te contar sinopse, te falar comentários, nem nada, porque foi o livro que eu li quando era criança. Aliás, eu li justamente com a própria idade dele, que é toda a série de Harry Potter. Mas o que mais me marcou mesmo foi o primeiro livro, que foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu tinha aí de 9 a 10 anos quando eu li, a mesma idade do Harry quando foi para Hogwarts. Então, assim, eu super me identifiquei. Passei a minha infância inteira querendo ir para Hogwarts junto com ele, para poder descobrir que eu era bruxa, receber a minha cartinha, mas ela não chegou até hoje. Acho que não precisa nem falar a sinopse desse livro, né? Se você não leu o livro, você já viu o filme. Se você não fez nenhum dos dois, o que você tá fazendo aqui? Vai lá agora. Sério. Vai assistir pelo menos o primeiro filme de Harry Potter se você não quiser ler o livro, tá? Porque o filme também é muito bom. Apesar de, como sempre, o livro ser muito melhor, né? Então, tá aqui minha indicação da série completa. Só que eu não peguei a série completa, senão eu ia roubar muito, né? Então fica aqui o Harry Potter e a Pedra Filosofal. O próximo livro que eu vou indicar para vocês já tem resenha aqui no meu canal, vou deixar aqui no card, que é o livro Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. E esse livro aqui, apenas esse, que eu nem li outro, tô lendo os contos dela, transformou a autora na minha autora favorita da vida. Cara, eu amo essa mulher. Tudo que ela escreve é, assim, sensacional, tá? Não tem nem pra onde falar. Nesse livro a gente vai acompanhar a história de Virgínia, que é a filha caçula de um casal que acabou de se separar. Nessa separação, então, as irmãs ficam com o pai e ela acaba ficando com a mãe. E ela não entende muito bem por quê, né? Porque, na realidade, a mãe dela se separou porque estava tendo um caso com outro homem. E na cabeça dela, a mãe tá errada, apesar da mãe ter vários problemas psicológicos, psiquiátricos, desde que tudo isso aconteceu, né? E assim, ela não entende por que ela não pode viver junto com as irmãs, que tem uma condição de vida muito melhor, porque o pai delas é muito bem de vida. A mãe, nem tanto, né? Na realidade, ela cuida da mãe, com problemas psiquiátricos, mora com um padrasto. O padrasto largou tudo para cuidar da mãe com esses problemas. Ele era médico, bem-sucedido, mas acabou largando tudo para poder cuidar da mãe dela. Mas assim, apesar de a história parecer simples, contando para vocês, o mais interessante é a forma que a autora conta, tá? Assim, as análises, o jeito dela contar, como ela faz, como a gente entende o que a personagem sente. Como a personagem principal, ela é amável e odiável ao mesmo tempo, como todo ser humano, né? Ninguém é 100% amável nem 100% odiável, todo ser humano tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, assim, ela consegue transcrever
perfeitamente, assim, a personagem, com todas as complexidades. Parece que a gente tá vivendo, assim, com a Virginia de próximo, conhecendo ela, assim, como amiga, tá? Então, eu amo este livro, tá? Ciranda de Pedra. Olha quantas marcações, assim, apaixonada. Vai lá e vê a resenha que tá aqui no card. É só você voltar um pouquinho, andar, ou clicar nesse izinho aqui que aparece os cards que eu coloquei por aqui, tá? Esse tem resenha, os outros não. Um outro livro favorito da vida que eu li esse ano, aliás, eu reli esse ano, já li há bastante tempo atrás, também é um livro do King, que é o primeiro livro publicado pelo autor, que é Carrie a Estranha. Sério, é um livro super curtinho, onde eu me apaixonei pelo Stephen King. Talvez não seja um dos melhores livros dele, como muitas pessoas falam, inclusive muitos apaixonados por King não gostam tanto desse livro. Porém, é um dos meus favoritos da vida, porque a partir deste livro que eu entrei no universo King, né? Eu li Misery muito tempo atrás, mas eu li Misery depois de Carrie, né? Eu comprei Carrie, li, fiquei apaixonada, li Misery, e aí eu não parei mais de ler Stephen King desde esse dia, assim, eu acho que eu já comecei com o pé direito. Então vocês podem me perguntar, Carrie é o melhor livro do Stephen King? Não, tá? Carrie não é o melhor livro do Stephen King, porém Carrie é um dos meus livros favoritos da vida, porque trouxe o autor para a minha vida, né? Então Carrie vai estar sempre nos meus top 10, é um livro assim que provavelmente não vai sair tão cedo, porque este livro me trouxe para o universo King e me fez apaixonar por todos os livros dele. Aqui a gente vai acompanhar a história de Carrie, uma menina que sofria constantemente com bullying no colégio, filha de uma mãe católica extremamente conservadora, e ela é constantemente oprimida pela mãe, pelos colegas, pelos amigos, e ela torna-se extremamente solitária. E aí vocês já sabem, né? Qualquer pessoa normal entraria em depressão e teria alguns problemas, mas o que ninguém sabe é que Carrie possui poderes telecinéticos. E quando a coisa pega, meu filho, pega de um jeito que ninguém consegue segurar, tá? Leia. Não vou contar muito mais não, porque o livro é curtinho, então vale a pena a leitura. Super recomendo. O livro que eu queria mostrar pra vocês agora, nessa ordem exatamente, eu não consegui achar na minha estante. Eu acho que ele tá lá no cantinho, uma parte que fica meio enfiado pra trás, eu não vou conseguir tirar. Então eu vou deixar a fotinho dele aqui, tá? Eu tenho ele aqui na minha coleção, porque eu nunca me desfaria dele, tá? Porque é um livro da finada Rádio Londres, né? Que se chama Meu Pequeno País, do Gaël Faye. Eu acho que é assim que fala, porque o autor é francês e eu não sei falar nada de francês, tá? O livro vai contar a história de Gabriel, que em 1992 tinha mais ou menos 10 anos e morava em Burundi com o pai francês, a mãe ruandesa e a irmã caçula dele. A gente vai acompanhar então a história de uma criança que tá sempre com os amigos, se divertindo, aquela coisa toda, até que de repente os pais deles se separam e no meio dessa confusão ainda começa a acontecer a Guerra Civil do Burundi, onde simplesmente uma etnia inteira foi exterminada, tá? Então assim, além de todo o peso histórico que esse livro tem, eu fico até arrepiada só de pensar nisso. Esse livro vai trazer todo esse peso histórico dessa guerra civil, que foi um massacre na realidade, né? Pelos olhos de uma criança de 10 anos que não tá conseguindo entender muito bem o que tá acontecendo, né? Ela só escuta falas ali do pai que explica por alto, da mãe que comenta, e ele tá vivendo aquela realidade onde vários amigos deles acabam fugindo, sumindo, e ele não sabe muito bem o que tá acontecendo, até que ele entende, né? Até que a ficha cai e ele vê que a coisa aí não tá muito fácil, né? Então, assim, é um livro que eu sou apaixonada. É um livro de muito sofrimento, porém um livro que mostra uma realidade um pouquinho diferente da que a gente vive e que é muito importante a gente conhecer, né? São casos que não são muito falados pela mídia, não são muito relatados, que acontecem fora do país, é de certa forma bem recente, porque isso aconteceu em 1992. Eu, por exemplo, com 33 anos já era nascida, então vocês veem que é uma coisa bem recente e que a gente precisa contornar para que não aconteça mais, né? Porque não aconteça um massacre como está acontecendo aí na Ucrânia também, né? Infelizmente, a gente fica aí de mãos atadas, né? Então, por favor, leiam esse livro, Meu Pequeno País. Esse aqui é um dos meus favoritos desde a época que eu li. E eu li esse livro em 2019 e até hoje, assim, ele é dono do meu coração, tá? Dono mesmo. O próximo favorito é o livro O Avesso da Pele, do autor nacional Jefferson Tenório. Aqui a gente vai acompanhar a história do Pedro, que após ter o pai brutalmente assassinado em uma abordagem policial extremamente violenta, sendo que ele era, assim,
inocente, tá? Simplesmente por causa da cor da pele dele, ele foi abordado como suspeito, né? Ele acaba indo até a casa do pai para poder mexer nas coisas dele e resgatar, de certa forma, a história e o passado desse pai, né? Então é um livro bem interessante, onde a gente vai acompanhando aí o crescimento do Pedro, o pai do Pedro, a mãe do Pedro, a gente acompanha toda a história dele, como que a sociedade nos dias atuais, tá, pessoal? No Brasil, o livro é contemporâneo, recente, publicado por agora. Como as questões raciais ainda estão, assim, bem explícitas, tá? No Brasil. Assim, vale a pena a leitura, tá? O Avesso da Pele é um livro que tá em voga, tá altíssimo aí nos últimos tempos. É um favorito porque ele realmente me fez chorar, tá? O final dele me fez chorar de indignação. Indignação. Como que as pessoas são, assim... Não dá nem pra explicar, pessoal. Leia. Leia, vale a pena. Estamos quase terminando essa listinha aí de 10 livros. O próximo livro é um clássico da literatura que todos com certeza já conhecem, que é o famoso livro Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu já li o livro 2 vezes, já vi o filme e sou apaixonado por tudo. Lógico, como sempre, o livro é melhor, né? Não tem nem como comparar. Aqui a gente vai acompanhar, né, a história de uma epidemia de cegueira branca, que vai se espalhar assim de uma forma sem controle e as pessoas vão todas começando a ficar cegas. A polícia, né, as autoridades tentam conter uma parcela da população, jogando elas assim sem nenhum cuidado mesmo, para a morte no caso, né, mandando comida com total descaso, assim, num antigo manicômio, né, onde eles ficam isolados. Porém, no meio desse manicômio doido, uma única personagem ainda consegue enxergar. E será que ela é a única do mundo? Fica esse questionamento, tá? Então, acompanhem essa história aqui, porque você lê as páginas parecendo um filme de um livro, né? É muito doido. As descrições do autor aqui deixam a gente com nojo das coisas, nojo. Porque imagina, se você não consegue enxergar e ninguém que tá com você enxerga, você não consegue ir ao banheiro, você não consegue se limpar, você não consegue fazer as coisas que tem que ser feitas. E eles são jogados no manicômio de qualquer jeito. Assim, a própria sorte. Sem enxergar nada. Então, vale a pena a leitura, tá? O Saramago que criou uma epidemia muito, muito doida. E eu li ela assim no meio da pandemia, então foi bem interessante, bem interessante. Vale a dica, tá? E para finalizar este vídeo, não poderia deixar, né, de trazer aqui, além do King, óbvio, o autor da minha terra natal. Eu sou baiana, apesar de morar em Minas Gerais, nasci em Salvador e o livro que eu vou trazer para vocês aí, que tá nos meus top favoritos da vida, é Capitães de Areia, do Jorge Amado. Cara, não precisa nem comentar, né? Jorge Amado é o rei da literatura toda, né? Mas esse livro, Capitães de Areia, realmente ele se superou. Esse livro aqui é o clássico da infância abandonada. A gente vai conhecer aqui histórias de várias crianças abandonadas, órfãos, que moram num trapiche em Salvador, que vivem então de pequenos furtos, de enganações e por aí vai, né? É a dura realidade aí da criança abandonada no Brasil, né? Então vale a pena a leitura, assim, é um livro bem interessante, porque apesar de tudo, todas as misérias, de todas as mazelas que essas crianças passam e de todo o sofrimento que elas têm, a gente não pode deixar de ver a felicidade nesse livro. Tipo, é chocante. Sério, vale a pena que leiam, super recomendo, tá? Então tá aí, pessoal, esses são os meus top 10 favoritos da vida. Dia 27 de julho de 2022. Daqui a 1 ano, 2 anos, vocês me peçam pra fazer esse vídeo de novo, que talvez tenha mudado tudo. Porque a vida é assim, né? A gente é de veneta. Cada dia uma coisa interessa pra gente, né? Então, fiquem aí com a finalização do vídeo na minha vinheta final. Mas antes disso, não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, porque aqui a gente fala muito sobre livros, sobre vidas, sobre tudo mais. E se você tá aqui e não conhece ainda o meu Clube do Livro, pega aqui o link aqui embaixo e vai lá assinar, porque esse mês do vídeo aqui agora, né, que a gente tá em julho, aliás, mês que vem, que é agosto, a gente vai ler o Morro dos Ventos do Ivanes, tá? Mas se você não está vendo esse vídeo em agosto,
A gente vai estar lendo outro livro, é só você entrar aqui embaixo que você vai descobrir. Beijos!